Olá pessoal, tudo bem? Então hoje eu vou fazer uma dissertação sobre o capítulo 1 de Hebreus. Esse é um capítulo interessante porque muitos que leem esse capítulo, muitos trinitários, eles acabam chegando à conclusão de que é um capítulo que prova, ou provaria na cabeça deles, que Jesus é Deus. Mas na verdade, quando a gente faz uma leitura bem objetiva desse capítulo, a conclusão que a gente chega é justamente oposta. Nesse capítulo, o escritor não diz que Jesus é o Deus Supremo, mas que ele é filho desse Deus Supremo. E para isso basta a gente fazer uma leitura exata do capítulo. Então eu vou começar aqui pelo capítulo 1, versículo 1, que diz assim: Deus, que há muito tempo, em muitas ocasiões e de muitos modos, falou aos nossos antepassados por intermédio dos profetas. Vírgula aqui. Então vamos analisar esse versículo. Quem é que é Deus? Começamos ali no versículo 1. Quem é que é Deus? É o Deus do Antigo Testamento, que falou por intermédio dos profetas. Certo? Então, o Deus do Antigo Testamento, que na cabeça de um trinitário é a Trindade, foi esse Deus que falou com os profetas. Se nós entendermos o Deus da Bíblia, o Deus do Antigo Testamento, como sendo uma Trindade, a leitura do capítulo começa a não fazer sentido. Quer ver? Versículo 2. No fim destes dias, nos falou por intermédio de um filho, a quem designou herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez os sistemas de coisas, ou o mundo. Então, note que aqui o Deus da Bíblia não pode ser uma Trindade. Por quê? Porque o Deus que falou por meio dos profetas tem um filho, por meio do qual também falou a nós hoje. Então, se o Deus da Bíblia fosse uma trindade, o Filho de Deus teria que ser filho da Trindade. Então, Jesus, sendo a segunda pessoa da Trindade, supostamente, ele também teria que ser filho dessa segunda pessoa da Trindade, se ele é filho da Trindade. Então, note que a Trindade não faz sentido nenhum, porque se o Deus da Bíblia fosse uma Trindade, então o capítulo 1 de Hebreus diria que Jesus é filho dessa Trindade. E sendo Jesus também parte da Trindade, ele seria filho de si próprio. Então, veja que bagunça, né? É uma questão que eu me questiono. Como é possível que uma pessoa leia a Bíblia e veja um Deus trino nessa Bíblia? É impossível. Jesus seria filho da própria Trindade, e como ele é parte da Trindade, na crença dos trinitários, ele seria filho de si próprio. Isso é um absurdo. Então vamos lá. Jesus é aquele por meio de quem Deus fez o mundo, os sistemas de coisas. Então Jesus não é o Criador. Ele é o meio pelo qual Deus criou. Se Deus desejar criar o mundo por meio de seu filho, de seu primogênito, ele tem todo o direito de fazer. Então muitas pessoas dizem assim: mas se Jesus criou o mundo, ele é o Criador. Quem decide isso é Deus. Deus é o Criador intelectual. Jesus é o mestre de obras, é aquele que vai lá e executa a criação. Uma vez ou outra eu já ouvi alguém dizer: mas Deus não faria isso. Bem, quem decide isso é Deus, não é você. Entendeu? Então, se Deus decidiu criar o mundo por meio de seu filho, ele tem total direito de fazer isso. Então, note aqui que na crença trinitária, não é o Pai que criou o mundo, é o Deus. Deus criou o mundo por meio de seu filho. Então, se Deus fosse uma trindade, o Filho de Deus seria filho da Trindade. E como Jesus, na crença trinitária, é parte da Trindade, ele também seria filho da Trindade, então filho de si mesmo. Isso é um absurdo. Agora, o versículo 3 nos mostra algo muito interessante. Diz ali, ele é o reflexo da sua glória, a representação exata do seu próprio ser. Olha que coisa interessante. Jesus não é Deus. Ele é o reflexo da glória de Deus. Para você entender o que é isso, a lua não tem luz própria. Ela reflete a luz do sol. Então fica bem claro que a lua e o sol são coisas diferentes. Eles não são o mesmo ser. Da mesma forma, se Jesus reflete a glória de Deus, então ele e Deus não são o mesmo ser. Mas diz ali, a representação exata do seu próprio ser. Atente a essa expressão, representação exata. Pode alguém ser a representação exata de si mesmo? Isso é um absurdo. Eu não posso ser a cópia de mim mesmo. Se eu sou a cópia de mim mesmo, então eu sou dois. Entendeu? Então aí nós teríamos um politeísmo, dois deuses. Jesus é a representação exata do seu próprio ser, a representação exata de Deus. Ou seja, Deus se copiou, por assim dizer, em alguém. No universo não existe ninguém mais parecido com Deus do que o Filho dele. Então é isso que a carta aqui está dizendo. Isso prova que Jesus não é Deus. Por quê? Porque se Jesus é a cópia, a representação exata de Deus, então não pode ser Deus. Do contrário, existem dois deuses. E mesmo porque uma cópia, por essência, no próprio sentido da palavra cópia, ela tem que ser duas, ela não pode ser uma. Na crença trinitária, esse texto implica em politeísmo. Então tem que haver dois. Havendo dois, o Pai e o Filho não são um só ser, mas dois seres distintos. O sentido dessa expressão, a representação exata, traz referência a um ícone,
que você olha e você lembra de alguém. Inclusive, na tradução do Novo Mundo, um dos textos usados como referência cruzada é o texto de Colossenses, capítulo 1, versículos 15 e 16, que apresenta Jesus como a imagem do Deus invisível. Ora, a imagem, o que é uma imagem de algo? Por exemplo, será que a imagem de César numa moeda é o próprio César? Não, ele não é o próprio César, é a imagem de César. Uma vez eu estava fazendo um debate com um trinitário sobre esse texto, e eu usei esse texto para provar que Jesus e Deus não são o mesmo ser. E ele diz, mas isso significa que Jesus é a imagem do Deus invisível, portanto ele é o próprio Deus. E eu fico pensando assim, cara, a gente devia fazer uma vaquinha e comprar para cada trinitário anti-TJ. Eu estou falando aqui do pessoal anti-TJ, não dessas pessoas comuns, sinceras, né, que são sinceras na crença delas e tudo, mas que ficam na delas. Mas eu estou falando aqui do ponto de gente anti-TJ. A gente devia fazer uma vaquinha para comprar um microfone com um ponto de colocar no ouvido, para que quando eles falem, eles consigam se escutar. Porque eu tenho a impressão de que eles não escutam o que eles dizem. Cara, se Jesus é a imagem de Deus, então ele é o quê? A imagem de Deus, não o próprio Deus. A imagem de César numa moeda é o próprio César? Não, não é o próprio César. Mas ela faz referência a César. Então, quando você olha para a moeda, você se lembra de César. Porque a moeda é feita após César, ela temporalmente é posterior ao César. Uma cópia é algo temporalmente posterior àquilo do qual se copiou. E a partir daquela cópia, você olha e você tem nela uma referência à pessoa do qual ela foi copiada. Então, se Jesus é a imagem do Deus invisível, a representação exata de Deus, então ele não é Deus. Mas a representação de Deus, a imagem de Deus. Então raciocina comigo, pode uma cópia ter a mesma idade daquilo do qual se copiou? É claro que não, por quê? Porque se ela tiver a mesma idade do original, então ela não é cópia, ela é original. Mas agora o que é que o texto diz? Que Jesus é o próprio Deus? Não, que ele é a representação exata de Deus, a imagem de Deus. O sentido dessa palavra em grego aqui, para representação exata, é uma imagem estampada. Assim como você pega um carimbo e você coloca ele em algum lugar e a imagem do carimbo é algo e o carimbo é outra coisa. São coisas diferentes, são dois seres. Seres impessoais aqui no caso, mas transferindo para o sentido da expressão no texto, refere-se a Deus ser um ser e ao Filho ser outro ser. Então eles não são o mesmo ser. Então Deus é como o carimbo e o Filho é como o retrato do carimbo. Aquilo que o carimbo produziu. Então o texto segue, e sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, e depois de ter feito uma purificação pelos nossos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então aqui está falando do Jesus ressuscitado. Jesus está à direita de Deus. Se Deus é uma trindade, então Jesus está à direita da trindade. E como Jesus também é parte da trindade, na crença trinitária, Jesus estaria à direita de si mesmo. Isso é um absurdo. Versículo 4, de modo que ele se tornou melhor do que os anjos, a ponto de ter herdado um nome mais excelente do que o deles. Então, quando Jesus veio à terra, ele se tornou menor do que os anjos, menor em poder, menor em força, menor em tudo. Por quê? Porque ele deixou de ser aquilo que ele era nos céus. Ele deixou de ser aquele ser poderoso que ele era e se tornou humano. Mas agora, retornando aos céus, ele recebe um nome maior do que o nome dos anjos. O versículo 5 prossegue. Por exemplo, a qual dos anjos disse ele alguma vez: Tu és meu filho, hoje me tornei teu pai. E novamente, eu é que me tornarei seu pai, e ele é que se tornará meu filho. Então aqui o escritor de Hebreus aplica ao Messias um dos salmos, que era o Salmo 2,7, que dizia assim: Sitiou o decreto de Jeová, ele me disse, tu és meu filho, hoje me tornei teu pai. Esse salmo foi escrito em referência a Davi. Então, Davi era considerado um filho especial de Deus. Mas ele também tem um sentido secundário, um sentido profético, que se aplica de modo mais pleno ao Messias. O escritor de Hebreus também cita 2 Samuel 7,14, que era um texto que Jeová falou em referência ao filho de Davi, provavelmente Salomão, mas que também tem uma aplicação secundária ao Messias. Então, nós vemos aqui que o escritor de Hebreus começa a fazer uma série de aplicações de textos do Antigo Testamento ao Cristo. E ele começa falando que Cristo é filho de Deus, não o próprio Deus, mas filho de Deus. Já houve casos em que eu vi pessoas usarem esse texto para tentar argumentar que Jesus é filho de Deus, mas que os anjos não seriam. Na verdade, os anjos são filhos de Deus, a Bíblia deixa isso bem claro. Mas Jesus, aqui, ele recebe uma filiação especial.
Mas tanto os anjos quanto Jesus também são filhos de Deus. Mas o filho aqui é num sentido diferente, no sentido dele ter nascido como humano, dele ser um filho especial. Já houve casos também em que pessoas usaram esse texto para tentar provar que Jesus não é um anjo. Algumas pessoas já me disseram, esse texto prova que Jesus não pode ser um anjo, porque aquele é dito como distinto dos anjos. Bem, mas não é isso que o texto diz. O texto não diz que Jesus não é um ser angélico. O texto diz que Jesus é superior aos demais anjos e que nenhum dos outros anjos é filho de Deus no sentido que Jesus é. Então, o foco do texto não é dizer que Jesus não é anjo. O foco do texto é mostrar que Jesus é superior aos demais anjos. O foco aqui é a filiação especial de Jesus perante o Pai, perante Deus, não o caráter angélico de Jesus. Nós vemos uma estrutura similar no Salmo 82, do 6 em diante. Eu disse, vocês são deuses, todos vocês são filhos do Altíssimo, mas vocês morrerão como homens, cairão como qualquer outro príncipe. Então aqui nós vemos que Jeová falava aos juízes, dizendo que eles eram deuses, mas morreriam como homens. Será que esses juízes não eram homens? É claro que eles eram homens, mas eles estavam em uma posição superior aos demais homens. Por isso fala-se deles como sendo deuses, ou como sendo distintos dos homens. Mas ainda assim eles eram homens, apenas estavam em uma posição superior aos demais homens. Da mesma forma, esse texto não está dizendo que Jesus não é um anjo ou que os anjos não são filhos de Deus. Apenas que Jesus está acima deles em uma posição elevada. Mas Jesus é também um ser espiritual celestial, assim como os anjos são. Então o versículo 6 segue. Mas ao trazer novamente o seu primogênito à terra habitada, ele diz, ele Deus, e todos os anjos de Deus lhe prestem homenagem, ou curvem-se diante dele. Esse texto é uma citação do Salmo 97:7, que fala ali, todos os deuses o adorem, em referência a Jeová. Então, por que aqui o escritor de Hebreus aplicou o Salmo, que era aplicado a Jeová? Por que ele aplicou ao Cristo? Significa isso que Jesus é Jeová? É isso que muitas pessoas pensam. Não, na verdade não significa. Assim como não significa, no versículo 5, que o Salmo que outrora era aplicado a Davi, prova que Jesus é Davi. O escritor de Hebreus está fazendo uma série de aplicações de textos do Antigo Testamento ao Cristo. E Jesus não é a mesma pessoa, é o mesmo ser aos quais os textos eram aplicados. Jesus não é Davi, embora o texto que se aplicava a Davi tenha sido aplicado ao Cristo. Portanto, Jesus também não é Jeová, embora o texto que se aplicava a Jeová se aplicou ao Cristo. Por que é que o escritor de Hebreus aplicou o Salmo 97:7 ao Cristo? Esse salmo diz, curvai-vos diante dele, todos os deuses. Esses deuses foram interpretados pelos judeus e pelo escritor de Hebreus como sendo anjos. Por que é que esses deuses que se curvavam diante de Jeová, esses anjos, por que é que agora eles se curvam diante do Cristo? Por que é que o escritor de Hebreus usou esse texto para descrever a homenagem que Cristo recebe dos anjos? Significa isso que Jesus é Jeová? É isso que muitos pensam, mas não. Então lembre-se que no versículo 3, o escritor de Hebreus diz que Jesus é o reflexo da glória de Deus, a representação exata de Deus. Então, tudo aquilo que Jeová é no Antigo Testamento é refletido no Cristo. Esse é o principal motivo pelo qual o escritor de Hebreus aplica alguns textos do Antigo Testamento ao Cristo, para mostrar que o Filho é o reflexo da glória do Pai. Aquilo que Jeová é no Antigo Testamento é refletido no Cristo no Novo Testamento. Na verdade, o escritor de Hebreus queria provar que Jesus está acima dos anjos. E aí eu te pergunto, quem é que está acima dos anjos a não ser Jeová e Jesus? Então, qual texto do Antigo Testamento poderia o escritor de Hebreus aplicar ao Cristo que descrevesse os anjos se curvando diante de alguém? Ora, os anjos não se curvaram diante de ninguém a não ser de Jeová. Portanto, esse era o único texto possível do Antigo Testamento que descrevia os anjos se curvando diante de alguém. E como o escritor de Hebreus queria provar que Jesus é superior aos anjos e que os anjos se curvam diante dele, esse era o único texto que o escritor de Hebreus tinha para mostrar a homenagem que Jesus recebe dos anjos. Mas isso não quer dizer que Jesus é Jeová. Isso quer dizer que Jesus está acima dos anjos. E esse é o único texto do Antigo Testamento que poderia ser aplicado ao Cristo para descrever tal ação, tal homenagem. Muitos usam esse texto para tentar provar que Jesus é Deus. Ora, só Deus pode ser adorado. Então, se Jesus não é Deus, os anjos cometeram idolatria. Bom, isso é bobagem. Quem decide o que é idolatria ou não é Deus. E se Deus disse que os anjos devem adorar ao Cristo, então eles adoram e não é idolatria. Ponto final. Não tenho que discutir sobre isso. Deus disse, se curvem diante dele. É uma ordem.
Se Deus dá uma ordem, você obedece, ponto. Ah, não posso fazer isso, Deus, porque é idolatria. Deus vai dizer, cala tua boca e faz isso, eu estou mandando. Quem decide o que é idolatria ou não é Deus. Se Deus disse que os anjos devem se curvar diante de Jesus, então tá tudo bem. Deus disse que é e pronto, acabou, ponto final. Ah, mas isso não é possível, porque senão seria... Quem decide o que é possível ou não é Deus, não é você. Bem, então eu vou explicar por que isso não é idolatria. Porque Filipenses 2, do 9 ao 11 diz: Deus o enalteceu a uma posição superior e lhe deu bondosamente um nome que está acima de todo outro nome, a fim de que, no nome de Jesus, se dobre todo o joelho dos no céu, ou seja, dos anjos, curvem-se diante dele todos os anjos, né? Conforme diz Hebreus, e dos da terra e dos debaixo do chão. Para quê? Para a glória do Filho, né? Não. Para a glória de Deus, a Trindade. Ou melhor, não. Para a glória de Deus, quem? O Pai. Então note que o ídolo, quando você se curva diante dele, ele retém aquela glória. Por isso que é proibido. Mas quando você se curva diante do Cristo, para a glória de Deus o Pai, então o Cristo não retém essa glória para ele. Ele não está usurpando ou roubando algo que por direito pertence somente ao Pai. Mas ele é o meio autorizado por Deus para que quando nós nos curvemos diante dele, aquela adoração, aquela glória, aquela honra seja dada ao Pai e não a ele. Então o fato de os anjos se curvarem diante de Jesus não prova que Jesus é Deus e também não tem nenhum problema na teologia unitária. O versículo 7, já em vermelho, diz: Também com referência aos anjos ele diz: E ele faz os seus anjos espíritos e os seus servidores públicos chamas de fogo. Então aqui nós temos uma declaração explícita de que os anjos são espíritos, seres espirituais. A meu ver, isso também é uma evidência de que Jesus é um ser espiritual e não um ser carnal nos céus. Pois se Jesus é superior aos anjos, e os anjos são espíritos, então Jesus também tem de ser um espírito, pois se Jesus é de carne e osso, então ele é menor que os anjos. Na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 11, nós lemos: Os anjos, embora sejam maiores em força e poder, e aqui ele segue comparando os anjos aos humanos. Então vemos que anjos são maiores que humanos em força e poder. Se Jesus é um humano nos céus, o que ele é? Ele é menor que os anjos. E os anjos são espíritos. Então, para ser maior que os anjos, o que Jesus precisa ser? Um espírito, não um humano. Se ele for um humano no céu, ele é menor que os anjos. Bem, então agora passamos para o versículo 8, só que esse é um versículo controverso. Por quê? Porque não se tem certeza da tradução exata desse versículo. Aqui nós temos uma citação do Salmo 45. Esse salmo era dirigido ao rei de Israel. Não se tem certeza sobre quem era ou quem seria esse rei, mas alguns pensam que seria Salomão. O primeiro livro das Crônicas, 29 e 23, diz: E Salomão se sentou no trono de Jeová, como rei no lugar de Davi seu pai. Ele foi bem-sucedido e todos os israelitas lhe obedeciam. Por causa disso, a tradução do Novo Mundo verte o Salmo 45:6 da seguinte forma: Deus é o seu trono para todo sempre. O cetro do seu reino é um cetro de retidão. Algumas outras traduções, tais como a Bíblia de Jerusalém e outras traduções, também vertem da mesma forma, dando a entender que Deus é a fonte ou base da autoridade régia de Jesus. Já outras traduções, tais como a Almeida e outras também, vertem da seguinte forma: Teu trono, ó Deus, é para todo sempre. E essa é também uma tradução possível. Por quê? Porque na nação de Israel, na cultura judaica e hebraica, o termo Elohim, que geralmente é traduzido por Deus, possuía uma ampla gama de aplicações. E também era aplicado a seres humanos, principalmente seres humanos poderosos, especiais, tais como era o rei. Assim, a tradução do Novo Mundo verte essa passagem tanto nos Salmos quanto em Hebreus da seguinte forma: Deus é o teu trono para todo sempre. Essa é uma tradução possível? Com certeza. Eu já vi alguns críticos dizerem: ora, onde já se viu Deus ser o trono de alguém? Na verdade, a pessoa que argumenta isso, ela não sabe o que ela está falando. Deus ser o trono de alguém significa que Deus é a fonte do poder que aquele alguém exerce. Mas a outra tradução também é possível: Teu trono, ó Deus, ou Teu trono, ó divino, ó semelhante a Deus. Mas aqui não é uma referência ao Deus Supremo. E esse é um ponto bem interessante. O escritor de Hebreus quer falar sobre a divindade de Jesus. E ele vai aplicar um texto do Antigo Testamento seguindo o padrão que ele mesmo já estabeleceu. E que texto do Antigo Testamento ele usa para chamar Jesus de Elohim ou de Theos, Deus? Será que ele usa um texto que no Antigo Testamento era aplicado a Jeová?
E então ele aplica esse texto ao Cristo? Não. Supondo que a tradução correta seja teu trono, ó Deus, ou teu trono, ó divino, aqui nós temos um ponto bem curioso. O escritor de Hebreus aplica o termo Elohim, ou o termo Theos em grego, ao Cristo, mas ele seleciona um texto dos Salmos onde este título, Deus, não era aplicado a Jeová, mas era aplicado a um ser inferior, ou seja, a um Deus inferior. Agora eu te pergunto, se Jesus fosse Jeová, por que é que o escritor de Hebreus teria aplicado um título Deus ao Cristo, mas teria selecionado um texto do Antigo Testamento onde não é Jeová que é chamado de Deus, mas outra pessoa inferior a Jeová? O que será que o escritor de Hebreus está querendo dizer com isso? Obviamente que Jesus não é Jeová, mas que ele também é divino. E no versículo seguinte nós temos a prova concreta disso. Versículo 9. Amaste a justiça e odiaste o que é contra a lei. É por isso que Deus, aqui Jeová, é por isso que Deus, Jeová, o teu Deus, te ungiu com óleo de exultação mais do que a teus associados. Se isso não é uma prova de que Jesus não é Deus, mas que ele tem um Deus acima dele, então eu não sei o que seria uma prova de que Jesus não é Deus. Tem gente que diz, mas isso acontece porque Jesus mesmo nos céus, ele tem um corpo humano, ele é humano. Tem gente que diz isso. É a natureza humana de Jesus. Bom, o que você responderia para uma pessoa assim? Não tem o que responder. Se a pessoa ela não entende, ela não é capaz de entender que Deus não tem Deus acima de si, abandona, desapega, tipo, adeus, tchau, bye bye, te vejo no Armagedon. Tipo assim, ignora. Mas mesmo que nesse caso a pessoa não tenha solução, que resposta seria a resposta apropriada? O que você poderia dizer para realmente provar a verdade? O simples fato de que quem tem Deus acima de si são pessoas e não naturezas. Natureza humana não tem Deus. Quem tem Deus é a pessoa. Eu digo Jeová é o meu Deus não porque eu sou humano. Eu digo Jeová é o meu Deus porque eu não sou Deus. Porque eu sou uma pessoa especial, a pessoa tal, e eu não sou Deus. Logo eu posso dizer Jeová é o meu Deus. Eu não digo isso porque eu sou humano. Eu digo isso porque eu não sou Deus. Passemos agora então para os versículos 10 e 11. E tu, ó Senhor, lançaste no princípio os alicerces da própria terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles é que perecerão, mas tu é que hás de permanecer continuamente, e todos eles envelhecerão qual roupa exterior, e tu os enrolarás assim como a uma capa, como a uma roupa exterior, e eles serão mudados, mas tu és o mesmo, e os teus anos nunca se acabarão. Esse texto se aplica a Jesus. Esse aqui é um dos melhores argumentos para provar que Jesus é Deus. Ele não prova que Jesus é Deus, mas pelo menos aqui existe um bom argumento. A maioria dos argumentos que os trinitários usam são bobos, mas esse aqui é um argumento interessante. Eu respeito quando a pessoa usa esse argumento. Aqui está dizendo que Jesus lançou os alicerces da própria terra, né? Enfim, será que isso prova que Jesus é Deus? Esse texto aqui é uma citação dos Salmos também, que também era aplicado a Jeová. Não prova. Por quê? Porque o versículo 2 diz que Deus criou as coisas por meio de seu Filho. Deus criou o mundo por meio de seu Filho. Por isso, sendo Jesus o reflexo da glória de Deus, o escritor de Hebreus aplica o salmo que outrora era aplicado a Jeová a Jesus. Por quê? Para mostrar qual é o papel de Jesus na criação do mundo. Sendo o Filho primogênito de Deus, a primeira criatura, ele estava ao lado do Pai quando o mundo foi criado. Então não existia ninguém que estava ao lado do Pai a não ser o Filho. Portanto, no Antigo Testamento, somente textos aplicados a Jeová, como Criador, poderiam ser transferidos e aplicados como reflexo no Cristo. Visto que nenhum outro anjo participou da criação dos céus e da terra, somente um texto que outrora era aplicado a Jeová poderia ser aplicado para ilustrar essa questão do reflexo da glória de Deus, da representação exata do seu ser, e do papel de Jesus como o meio pelo qual Deus criou o mundo. Outro ponto interessante é que o escritor de Hebreus não aplica a Jesus um texto que diz que Jeová não teve princípio, mas ele aplica um texto que diz que Jeová não terá fim. Curioso isso. Então esse texto não diz que Jesus não teve princípio, mas que ele não terá fim. Então a eternidade do Filho é futura. Os seus dias não terão fim, mas os seus dias tiveram princípio. Algumas pessoas usam esse texto para tentar provar que os céus e a terra, o mundo físico, um dia acabará. Porque ali no versículo 11 diz: eles é que perecerão. Eles, o céu e a terra, né? Então, será que o céu e a terra um dia acabarão? Na verdade, aqui nós temos uma figura de linguagem.
A Bíblia deixa bem claro que a terra permanecerá para sempre e os céus também. Mas essa comparação, essa figura de linguagem, serve para reforçar a confiança de que os dias de Jesus não terão fim. Além do mais, vale reforçar que se Jeová não tiver nenhuma ação para com o universo físico, o mundo físico deixará de existir. Portanto, é necessário que o mundo físico e a terra também sejam renovados por Jeová. Do contrário, céus e terra deixariam de existir. Por último, agora vejamos o versículo 13 e o 14 também. Mas, com referência a qual dos anjos disse ele alguma vez: Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como escabelo para os teus pés. Não são todos eles espíritos para serviço público, enviados para ministrar aos que hão de herdar a salvação? Então aqui nós vemos que Jesus não se tornou o rei logo após a sua morte e ressurreição. Pelo menos não o rei no sentido messiânico da palavra. Ele se tornou rei no sentido congregacional, no sentido do seu povo, da congregação. Mas aqui ele está à direita de Deus, até que Deus ponha os inimigos como escabelo para os pés. Ou seja, a partir de um tempo ele se torna o rei régio, que age em prol do seu povo. Na congregação ele já era rei. Bem, pessoal, mas o vídeo já passou dos 26 minutos e está ficando longo demais. Eu espero que vocês tenham gostado dessa minha análise que eu fiz aqui hoje. Um grande abraço a todos, espero que tenha sido útil. Fiquem em paz. Até mais.